Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 52, Jesus e a Páscoa. Das passagens bíblicas mais intrigante nos evangelhos foi o dia em que Jesus se recusou a receber alguém. Era segunda-feira da última semana antes da crucificação. Jerusalém estava em polvorosa por causa da proximidade da festa da Páscoa dos judeus. Ela aconteceria entre a noite de sexta para sábado e até a noite de sábado. Naquela segunda-feira, Filipe e André foram conversar com Jesus. Eis a história. João capítulo 12, a partir do verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Os gregos, ou os gentios, queriam ver Jesus. Isso nos faz lembrar as diretrizes dadas por Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 10, a partir do verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Se o evangelho era pregado preferencialmente a Israel, Jesus não podia receber os gregos. E Jesus explicou o motivo em João, capítulo 12, verso 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus não podia receber os gregos porque ele tinha primeiro de morrer na cruz. Faltava poucos dias para a sua crucificação. Jesus foi enfático em João, capítulo 12, a partir do verso 25. Quem ama sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu te glorificarei e ainda o glorificarei. Foi nessa perspectiva que Jesus ordenou os preparativos para a Páscoa. Em Lucas capítulo 22, o versículo 7 e 8, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. A primeira Páscoa foi comemorada na noite da morte dos primogênitos no Egito. Êxodo, a partir do capítulo 12, o verso 7, nos conta essa história. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dessa maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lembrando-nos da figura central da primeira Páscoa, quando o sangue do cordeiro seria posto nos umbrais da porta,
nós lembramos que Jesus foi apresentado por João Batista da seguinte maneira. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ia comemorar a última Páscoa com seus discípulos, com a consciência de que ele próprio seria o Cordeiro Pascal de sábado em diante. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Reunido com seus discípulos, junto com eles, Satanás encontrou brecha em Judas para trair Jesus. João capítulo 13, o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Estava criadas as condicionantes para o cumprimento da profecia dada por Deus no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Mesmo sendo traído, Jesus lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 14 em diante. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estavam cingidos. Pedro não compreendeu o ato de Jesus, recusando-se a deixar Jesus lavar os seus pés. Jesus explicou. João, capítulo 13, verso 8 a 11. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Foi nesse ambiente de intimidade e tensão que Jesus instituiu o Novo Testamento, a Nova Aliança. Mateus, capítulo 26, verso 26 a 28. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, o abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. A morte do Cordeiro, que é Jesus crucificado, cumprem 4 propósitos. Representa o amor cabal de Deus, dando o seu Filho unigênito como por sacrifício em prol dos pecados. Representa a reconciliação do pecador com Deus, porque Deus derramou sua ira sobre Jesus. Representa o sangue do Cordeiro derramado, perdoando pecados, cobrindo pecados e afastando o pecado para sempre. Por fim, representa a base do novo relacionamento do remido com Deus, pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro, sob a unção do Espírito Santo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões.
Salve para rever os textos que foram citados. Compartilhe para que outro compreenda Jesus e a Páscoa. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.